Meus amigos, boa noite. Hoje nós temos a nossa última palestra do mês de comemoração dos 72 anos de aniversário da Associação Espírita de Americana. Nós fizemos, na verdade, os 72 anos no dia 7. E como nós fazemos, a última palestra do mês é com o nosso companheiro Milton. Nós sabemos que o Milton dispensa apresentação. Por outro lado, nós precisamos fazer a apresentação. Então, nós vamos fazer. Então, assim, o Milton, nosso companheiro Milton, ele foi presidente da casa durante 2 gestões, há um tempo atrás. Foi um presidente que trouxe uma reforma administrativa, estrutural na casa, valiosíssima, que faz com que a casa seja o que ela é hoje. Então nós não precisamos, assim, enaltecer tanto, porque todos o conhecem e sabem o quanto ele é dedicado à causa da doutrina, o quanto ele é dedicado às pessoas como profissional da medicina, e ele nos traz hoje um tema de extrema importância: a depressão, sob o aspecto médico e sob o aspecto espiritual. E como nós costumamos dizer, todos os que vêm aqui e trazem o coração para expor, sempre fazem uma apresentação maravilhosa para todos nós, e é o caso que o Milton sempre faz. Pessoal, boa noite. Quero agradecer aí a presença de vocês, agradecer a direção da casa, que gentilmente me coloca no final do mês de novembro. Não creio, eu não me sinto merecedor dessa honra, mas agradeço as palavras do Edson. Eu me considero um aprendiz rebelde. Tenho muito a aprender ainda e sou meio resistente às vezes, do lado da rebeldia, que eu acho legal. E esse tema da depressão, ele meio que veio esse ano como uma proposta de fala, assim, meio sem querer. Porque teve agora, aí, há uns meses atrás, o mês da depressão, né? Acho que foi outubro, não é isso? Setembro. E aí algumas pessoas que me conheciam me pediram para eu contar essa fala, então um pouco veio nessa onda, né, da depressão. Mas eu, na verdade, acho um tema muito importante. A prática hoje, em qualquer área de saúde, não só a medicina, né? Todo profissional de saúde hoje lida com pessoas portadoras de depressão. E acho que nós, os espíritas, e toda a casa religiosa, né, também vai se defrontar com pessoas em estados depressivos. Então é interessante que a gente, de alguma maneira, tenha algum conhecimento nessa área, para poder servir melhor, né? Estejamos na área da saúde ou não. Esse quadro eu achei muito bonito. Ele retrata a última ceia. Eu tenho dito que quando eu era criança, meus pais tinham na nossa casa aquela Santa Ceia de Da Vinci, que é aquela figura clássica, de todo mundo virado para frente, como se estivesse fazendo uma selfie, né? Todos os Jesus e os apóstolos. Só que na minha casa, o tal quadro era em prata, e me cabia arear, né? E eu me lembro que aquilo era um desastre, né? Quando eu via que o quadro ia escurecendo, eu já sabia que ia sobrar para mim. Eu só ficava esperando minha mãe eleger o dia de eu arear. E quando eu vi essa foto, é muito interessante, porque assim, eu creio que ela representa muito mais o que de fato deve ter acontecido ao tempo de Jesus.
todos sentados no entorno, de uma maneira, num ambiente rústico, que é o que se tinha para aquela época, e eles não tinham, como a gente sabe, nenhum tipo de requinte ou mordomia, como no quadro que a gente vê do Da Vinci. E nesse quadro algumas coisas me chamaram a atenção, pensando na depressão. Se nós pensarmos em estados depressivos, não em doença depressão, mas em estados depressivos, as estatísticas dizem que 7 a cada 10 pessoas experimentarão algum sintoma depressivo ao longo da vida. Então vocês imaginem aí que entre os apóstolos, pelo menos 7 devem ter passado por algum episódio depressivo ao longo da vida. Quando a gente pensa na depressão, nos estados depressivos mais graves, que são chamados de depressão maior, a gente espera mais ou menos 1 a 1,5 caso a cada 10 pessoas, ou seja, 10 a 15% das pessoas terão depressão doença. Então é muito provável que entre os 12 apóstolos, 1 pelo menos, talvez 2, dependendo das contingências da época, haveriam de ter um quadro depressivo mais grave. E quando esse quadro me chamou a atenção, se vocês contarem, vocês vão ver que tem 11 apóstolos. Então, tem um 12º, não sei se vocês viram ali atrás, e que me veio essa interrogação. Quem observa? O 12º está observando. Será que era o cara que tinha depressão? Eu fiquei pensando durante a minha reflexão. Mas vamos prosseguir, quem sabe até o final a gente consiga responder. Esse quadro é um quadro chamativo desse autor, Edvard Munch. Ele, na verdade, ele é um pintor que viveu no final do século XIX, ele é nascido na Noruega. Vocês já devem ter visto um outro quadro dele que circula muito na internet, chamado O Grito. Esse O Grito é dele também. E o Edvard Munch, apesar de norueguês, ele foi já criança para a Alemanha e foi criado na Alemanha. E ele é considerado um dos maiores representantes do expressionismo alemão do final do século XIX e começo do século XX. E os quadros dele marcam situações, como todo artista, da vivência que ele tinha na época. Se a gente notar, nós vamos ver um local meio bucólico, uma praia, mas se a gente esquecer da figura em destaque, parecia que estava de dia, tinha 2 pessoas caminhando ali para frente, tem uma certa cor no entorno, mas na medida que a gente vai se aproximando do personagem central do quadro, ele está escuro, né? De propósito pintado de preto, a roupa preta. E a posição, né? Aquela posição de expectação, o olhar vago. Então, o Edvard Munch, ele representa um momento cultural de virada, que é exatamente esse pessimismo que passou a vigorar a partir do final do século XIX e avançou por todo o século XX, atingindo até os nossos tempos. A sociedade alemã talvez tenha sido aquela que, dentro da Europa, inicialmente foi a que mais absorveu esse espírito melancólico que o nosso artista, aqui no caso, expressa no quadro. Tanto que a tela chama melancolia. De onde vem a palavra melancolia? Ela vem de uma combinação de melano, que é preto, escuro, e colia, que é a bile. Então, nesta época, as ciências de saúde acreditavam que esses estados melancólicos vinham do acúmulo da bile negra no sangue. Era a medicina dos humores. A palavra humor vem de coisa líquida. Nós temos dentro do olho uma substância chamada humor vítreo.
Por que é humor? Porque ele ri? Não, né? É porque é o símbolo do líquido. E vítreo porque ele tem a forma de vidro. Então, nessa doutrina dos humores, havia 4 tipos de humor clássico, e um deles era o humor melancólico, que era derivado do acúmulo da bile negra no sangue. Era como o pessoal entendia esses estados. E a melancolia nada mais era do que a nossa depressão de hoje. Mas vale ressaltar que 3 características eram marcantes nessa época, que era a dúvida existencial, quer dizer, para que eu estou aqui? Essa vida tem sentido? Ou será que o sentido só vem numa outra vida depois desta? As pessoas se questionavam isso. A sensação de vazio existencial. E ao mesmo tempo a sensação de alheamento. O alheamento é uma sensação em que a pessoa acha que ela não pertence àquele lugar, àquele momento, àquele grupo. Então é como se fosse uma sensação de não pertencimento. Então essas 3 características eram características marcantes desse pessimismo que começou no final do século XIX e avançou até os dias de hoje. Isso para dizer o quê? Que existe um aspecto que vai além do aspecto só da gente. Muitas vezes nós somos contaminados por uma cultura. E é um pouco sobre isso que a gente vai falar ao longo do bate-papo de hoje. Vindo um pouco para os conceitos da doutrina espírita, na questão 943 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: de onde vem o desgosto pela vida que se apodera de algumas pessoas sem motivos plausíveis? Para vocês é claro que é plausível? É sem motivos justificáveis, certo? Segundo, é claro, o tempo, naquele tempo. Hoje nós podemos dizer que o que era plausível naquela época pode não ser hoje. Esse conceito ele altera com o tempo. Mas a intenção de Kardec foi muito interessante, porque ele já avaliava, como nós avaliamos, que tem pessoas que estão chateadas, apreensivas, angustiadas, porque elas têm motivo, e outras parece que ficam assim, sem motivo. É claro que o espelho do motivo é a gente, né? Porque se a pessoa estiver triste por um motivo pelo qual a gente não ficaria, a gente não sabe entender, né? Mas por que esse cara está assim, né? Por que essa pessoa está assada? Então, segundo o nosso critério íntimo, a gente vai avaliar o outro. Então, é interessante que os espíritos respondem 3 motivos principais. O primeiro é a ociosidade. Eu fiquei pensando na resposta dos espíritos, porque hoje, pelo menos a minha percepção como cuidador, como profissional de saúde, é que assim, muito pouca gente ociosa. A maioria de nós se tornou um workaholic, né? Fica procurando coisa para fazer. São poucas as pessoas de fato ociosas. Então, se isso era uma realidade no tempo de Kardec, eu fiquei imaginando que podia não ser aplicável hoje. Mas como a doutrina nós entendemos que ela tem um caráter perene, então eu tentei refazer meu raciocínio. E eu pensei que, em certo aspecto, nós somos ociosos, principalmente no aspecto da atenção que a gente dá àquilo que interessa ao espírito. Porque a gente faz muita coisa para a manutenção do indivíduo transitório, do ser que passa na Terra. Então a gente precisa trabalhar, precisa estudar, precisa fazer um patrimônio, precisamos cuidar das coisas. Mas muitas destas coisas atrás das quais a gente gasta a vida biológica,
quais de fato interessam à grandeza do indivíduo mais profundo, do eu espiritual. Então talvez neste campo caiba o conceito da ociosidade. Apesar de nós fazermos muita coisa, nós fazemos pouca coisa que interesse à evolução do espírito. A segunda questão que os espíritos respondem é a falta de fé. É interessante que quando você analisa dados estatísticos, somente 8% das pessoas no mundo inteiro se dizem ateus. Se 8% se dizem ateus, 92% seguem alguma religião. Como é que a gente pode dizer então falta de fé? Segundo Allan Kardec nos ensina em Obras Póstumas, a gente ter uma religião não necessariamente engrandece ou reforça a nossa confiança em Deus. E nesse sentido ele é taxativo ao dizer que se uma religião, seja qual for, ela não aproxima o homem de Deus, não liga o homem a Deus, daí a palavra religare, que é de onde vem a religião, ela não está cumprindo o seu papel. Então é meio natural que haja muita religião e pouca fé, certo? E o terceiro item é a saciedade. Os espíritos até fazem uma ressalva. Ele diz: as principais causas do desgosto pela vida são a ociosidade, a falta de fé e, em alguns casos, a saciedade. A gente sabe que muitas nações que já não têm mais grandes necessidades sociais, e todo mundo já tem para lá do básico, não são muitas, mas elas existem na Terra, são pessoas que têm índices maiores de depressão nas suas sociedades, porque parece que a gente tem que ser movido por alguma carência, alguma falta. Aquilo parece que nos joga para frente e faz com que a gente arrume energia para tentar superar aquela situação. Então, cada um pense a saciedade nesse sentido. Quando nós já não temos mais objetivos, corremos o risco de sentir desgosto pela vida. Novamente, a gente pode comparar os dois tipos de interesse: o interesse do indivíduo transitório e o interesse do indivíduo espiritual. Mesmo quando nós estejamos, que no nosso país isso não é uma coisa de maioria, mas mesmo quando nós estejamos devidamente satisfeitos com todas as necessidades que dizem respeito ao corpo material, nós poderíamos então nos dedicar aos interesses do espírito. Então algum foco a gente teria, a gente dificilmente ficaria saciado. Então cabe a cada um ver como canalizar a sua energia, caso se enxergue num desses três itens. Vamos seguir um pouquinho. A questão do desgosto pela vida, da melancolia, e daqui para frente vamos começar a usar o termo depressão. Ele tem três grandes dimensões de acometimento. Ele tem uma primeira dimensão, que é a dimensão mais espiritual, que aqui está representado no sofrimento moral. Ele tem uma parte mais física, que é a inibição psicomotora. Um dos sintomas da depressão é a pessoa ter a sensação de falta de energia, de falta de força física, tanto que é habitual que a pessoa queira ficar a maior parte do dia deitado, ou abandona as atividades que lhe são habituais, porque ele se sente fraco fisicamente. Não há só sofrimento no sentido psíquico, moral. Existe uma gama de sintomas que são de origem física.
E também há uma repercussão social, que aqui está colocada no estreitamento vivencial. Ou seja, esse indivíduo ele vai empobrecendo cada vez mais a vida de relação dele. Uma pessoa que num primeiro momento ela está ativa, frequentando toda a sua, circulando na sua cidade, no seu bairro, no entorno da sua casa, ela vai se fechando dentro da casa e às vezes se isola dentro do quarto. E muitas vezes se isola dentro de si. Então é esse estreitamento vivencial que são os sintomas mais importantes num olhar geral da depressão. Então, voltando à questão de Kardec, há motivos plausíveis? Vamos tentar colocar um pouco de como a ciência médica vê isso hoje. Se houver motivos plausíveis, a gente vai colocar essa pessoa numa categoria chamada depressão reativa ou secundária. Ou seja, os sintomas dela são secundários a um processo que ela está vivendo. Se ela não tiver motivos plausíveis, segundo o consenso comum, então ela teria uma depressão primária. Aquela pessoa que, segundo o senso vigente, você não encontra razões para ela estar daquele jeito. Vocês vejam como batem as propostas, Só que existe um intercâmbio entre essas duas formas. Um indivíduo ele pode estar vivendo uma situação complicada e ter também um quadro primário de depressão. E o oposto também é verdadeiro. Pode ser uma pessoa que já tem a tendência, já tem um humor depressivo e de repente vive uma situação de grande dificuldade de enfrentamento. Quer dizer, essas coisas, essas duas flechinhas são para dizer que isso aqui raramente é puro. Raramente nós vamos ter uma depressão primária pura ou uma depressão reativa pura. Elas são dominantes. A gente pode ter uma depressão predominantemente reativa ou predominantemente primária. E é legal que a gente também acrescente outros pontos de investigação. Por exemplo, hoje em dia ninguém mais tem dúvida de que há fatores da química cerebral que predispõem você a uma depressão. Eu tenho dito que no consultório é comum, pela primeira vez que a pessoa chega, ela senta-se e diz: doutor, eu quero fazer exames. E entre os exames eu quero dosar serotonina. Aí você fica pensando, bom, ela já deve ter lido isso em algum lugar. Por que o senhor quer dosar serotonina? Porque eu acho que eu tenho depressão. Então, antes de ele falar da queixa, ele já fala do exame e da serotonina. Então, como o Dr. Google hoje é um alto difundidor dos conhecimentos acadêmicos, é comum que a pessoa todo mundo já associa um pouco essa ideia do fator químico com a depressão. Existem fatores culturais e históricos. Vocês imaginem uma criança que tenha nascido no Afeganistão há 15, 20 anos atrás. Então, num ambiente de extrema pobreza, onde o clima, ora é um calor escaldante desértico, ora é quase um polo norte de tão gelado, onde as pessoas morrem, 10 a 15% da população no Afeganistão morre de frio a cada ano. São milhares de pessoas. Aí, de repente, eles são bombardeados por uma nação poderosa, que já empobrece mais quem já está no osso. Se a gente fizer uma análise desses jovens que hoje estão com 15, 20 anos, nós vamos achar uma taxa altíssima de depressão. O que essas pessoas viveram? Fora a desgraça. Então não tem motivo, que nem aquela chargezinha que a pessoa diz, bom dia, fala bom dia por quê? Quer dizer, não tem motivo para ter alegria ou para ter vontade de estar respirando. Então o estado depressivo não é só um fator neuroquímico, é um fator também cultural e histórico. Tem famílias
falando um pouquinho já da estrutura familiar e social, tem famílias que elas já têm dentro da sua própria rede estruturante, já são pessoas mais introvertidas, mais tímidas, mais quietas, e a criança cresce naquele meio em que ela só escuta aquilo. Eu gosto de lembrar daquele desenho do meu tempo, o Hard e o Lip, né? Que a hieninha ficava, ó céu, ó vida, ó azar. Vocês imaginem, tem muita gente assim, não fala exatamente assim, mas vocês imaginem alguém, mesmo que ele não tenha fator químico, não tenha fator cultural, mas ele cresce nesse meio, é isso que ele vai repetir um pouco mais adiante, se ele não tiver em algum momento da vida um contraponto com aquilo que o faça aprender coisas diferentes. E ainda temos a questão de crenças e valores individuais. Então, quando nós falamos em depressão, a primeira coisa é: quem é este indivíduo? Em que contexto ele vive? Que contexto de país, de cidade, de lugar, como que ele foi criado, o que ele já passou até ali. Porque cada indivíduo vai ter aquele que viva a experiência da depressão, cada um vai ter a sua depressão. Então, como cuidador de saúde, a primeira regra que eu quero que vocês reflitam é essa: como doença geral, a depressão pode ser estudada de uma maneira genérica, geral. Mas quando você está na frente de um indivíduo com depressão, ele é ele. E ele há de ser abordado dentro da peculiaridade dele. Porque se a gente coloca todo mundo dentro do mesmo pacote, nós vamos errar feio. Nós vamos tratar igual pessoas diferentes, que têm processos pessoais diferentes. Vocês concordam com isso? Quando a gente fala de transtorno de humor, né, e aí é o nome médico, né? Existem associações de saúde no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, que usam terminologias parecidas para a gente não ficar falando coisas iguais com nomes diferentes, né? Então, os transtornos depressivos, eles são conhecidos como transtorno de humor, já desde o tempo dos humores, né, que eu comentei. E eles são divididos em 3 grupos. O primeiro grupo nós chamamos de os quadros de depressão maior ou mais grave. E eles são divididos em 2 estados: aquele que é só depressão o tempo todo e aquele que oscila entre estados depressivos e estados maníacos, que é aquele indivíduo hiperacelerado que passa da conta em fazer as coisas. Então ele passa períodos depressivos, períodos louco, eufórico, né? Fazendo coisas que ele não faria jamais num estado de normalidade dele. Então, no primeiro caso, é chamado de depressão unipolar. No segundo, é chamado de depressão bipolar, que era a antiga psicose maníaco-depressiva. Nós temos 3 estados aqui, que são chamados de transtornos menores. A hipomania é aquele indivíduo que está sempre um pouco mais agitado. A mania, o termo mania, como no maníaco depressivo, ele é aquele indivíduo que está com a energia um pouco acima do ideal. Mas ele não passa de um certo limite aonde ele comprometa as atividades dele. E aí vai um critério importante de distinção. Nos estados depressivos maiores, a pessoa não consegue manter a rotina habitual. Ela tem a rotina dela comprometida, seja porque ela está com muito baixa energia, seja porque ela está fora da casinha. Nos transtornos de humor menores, ele tem os sintomas, mas ele consegue ter uma performance aceitável no seu dia a dia. Ele vai para o trabalho, ele vai para a escola, ele cuida da família,
faz as coisas que tem que fazer, vem ao centro, sem maldade. Então o hipomaníaco é aquele indivíduo que está sempre num estado eufórico, um pouco acima da média, mas que consegue levar a vida dele de uma maneira funcional. O indivíduo ciclotímico seria o bipolar funcional. É aquele indivíduo que tem períodos de maior energia, de maior agitação, daqui a pouco ele não quer nada e tal, mas ele não deixa de trabalhar, ele não deixa de cumprir as funções de vida dele habituais. E o distímico é aquele indivíduo sempre tristinho, sempre de baixa energia. Vamos, hoje não. Só sai na marra, né? Só que também ele cumpre as tarefas dele. Dentro da casa espírita, a gente acha um monte, né? Principalmente desses três aqui. Eu tenho amigos assim mal intencionados que eles falam que as esposas médiums, né, são ciclotímicos, porque ele acorda com uma pessoa, almoça com outra, janta com outra, vai dormir com outra, né? Então ele fala que isso é da mediunidade, então, mas nada mais é do que uma pessoa portadora de ciclotimia. A gente pode até propor fazer um estudo para ver quantos ciclotímicos são médiums e vice-versa. Esses números eu não tenho. E existe, pessoal, os estados depressivos transitórios, que são aqueles que eu citei no começo. Mais ou menos 7 a cada 10 pessoas viverão um momento depressivo. Isso não quer dizer que você terá depressão doença. Qual que é a diferença? É a duração e a gravidade. Para você falar que uma pessoa tem um transtorno depressivo maior, ele tem que ficar no mínimo 4 semanas seguidas com sintomas. Então é aquele indivíduo que tem que cair de cama, não conseguir sair para fazer nada durante pelo menos um mês seguido. Se a gente acordar um dia meio de bode, o outro está mais ou menos, o outro passa 3 dias ótimo, aí passa um mal, você não tem critérios para falar em transtorno depressivo maior. Esse indivíduo pode cair aqui, ou em nenhum deles. Pode ser só um bode normal, né? Porque antigamente, bem antigamente, gente, os estados depressivos não tinham esse nome. Eram estados reflexivos, em que a gente lembra que Jesus nos ensinou: lembrai-vos de santificar o dia de sábado. Era o dia de você, não é cair na gandaia, né? Não fazer nada e só gandaiar. É o dia de você fazer uma reflexão sobre a sua vida. O que eu estou fazendo é isso mesmo? Tem algum ponto onde caiba eu fazer uma mudança? Eu estou feliz com isso? Estou infeliz com isso? Vocês percebem? E o cara não consegue fazer isso numa festa. Um momento de reflexão é um momento que você fecha com a balança. Imaginem nós hoje, qualquer um de nós fazer isso. No dia seguinte tem trocentas mensagens no celular, não é? O que aconteceu com você? Você está bem? Você está vivo? Você está com depressão? Você procurou ajuda? Você percebe? A gente não, na sociedade moderna, a gente não tem direito de ficar reflexivo. Você parou um pouco, você está deprimido. Então a gente não precisa se encaixar nesses sistemas aqui obrigatoriamente. Eu acho até que nós deveríamos ter mais momentos de reflexão, de fechar para balanço, sem que isso provocasse tanto espanto geral. E existe uma associação de risco, que é o abuso de substâncias. A gente sabe que o indivíduo que tem transtornos maiores de comportamento e fazem abuso de substâncias tem um risco bastante aumentado de suicídio. Então isso é uma coisa que a gente tem que tentar identificar quando a gente for atender ou procurar auxiliar alguém que a gente suspeite ou identifique como de risco. Ok?
A depressão acomete todas as fases da vida. Gestantes, jovens, crianças, idosos. Mas ela tem um pico. Esse pico é na faixa dos 30 aos 45 anos. É a idade em que se concentra o maior número de casos de depressão. Se a gente contar aquela faixa média de 12% de casos de depressão maior, nós vamos ter numa população de 7 bilhões de habitantes no mundo, em torno de 800 milhões de pessoas já viveram, estão vivendo ou viverão quadros depressivos maiores. Daí vocês vejam o tamanho do problema. Toda família hoje tem alguém com transtorno depressivo, não necessariamente transtorno grave. Então, se a gente parar para pensar, nós vamos ver que a situação nos afeta diretamente, se não como portador da depressão, como alguém convidado a fazer um acolhimento e um cuidado. Eu peguei esses dados recentes, olha, desse ano, saiu na Folha de São Paulo, o índice de suicídios no Brasil, comparando de 2007 até 2016. Todo mundo consegue ver daí? Então vejam que a gente tinha aqui a faixa azulzinha são homens, a faixa vermelhinha mulheres e a do meio é a média. Então em 2007 nós tínhamos 7,8 casos por 100 mil habitantes por ano, tá? Aqui nós temos 2,2 casos em mulheres e 4,9 casos no geral, isso em 2007. Agora, em 2016, isso pulou de 7,8 para 9,2 em homens, aumentou de 4,9 para 5,8 na média, e de 2,2 para 2,4 em mulheres, quer dizer, ficou meio estável. Se vocês ficarem um mês frequentando um pronto-socorro qualquer da cidade, vocês vão ver que existe uma taxa muito alta de tentativas de suicídio em mulher. Mas a hora que a gente vê os suicídios que se realizaram de fato, a gente vai ver que o homem é mais eficiente. Aí é interessante a gente já falar mais um dado para vocês, né? E essa é uma eficiência, gente, que as mulheres não precisam empatar, tá? Certo? Isso. É uma meta que não precisa buscar, né? É interessante que, pensando em quem são os grandes grupos de risco para suicídio, a gente já sabe que são os homens, e principalmente nos extremos: o homem muito jovem, o adolescente, e o homem idoso. Então, quando você identificar um risco de depressão no jovem do sexo masculino e no idoso do sexo masculino, redobre a atenção. Okay? Esses são dados do Ministério da Saúde de 2016, também é bastante interessante. Aqui, o verdinho claro são tentativas de suicídio e o verde escuro são morte por suicídio. Então vejam que quando a gente olha de 2009 a 2014, é o que diz o outro gráfico, né? Teve um aumento não muito expressivo do número de mortes por suicídio geral. Mas quando a gente vê o gráfico de tentativas de suicídio, vocês vejam que a partir de 2011 ela teve um boom, né? E vem aumentando. Que informação isso nos traz? São várias, mas a que eu quero destacar: lembram da falta de fé? Lembram da ociosidade? Da saciedade, talvez? Talvez não seja muito o nosso caso no Brasil, mas a ociosidade espiritual e a falta de fé real, né? Eu não estou chamando de fé ter ou não ter religião. Estou chamando de fé confiar em Deus.
na alegria e na tristeza. Isso é fé, certo? Se a gente for ver, olha, nós podemos indicar com certa segurança que nós estamos falhando nesse sentido, nós, humanidade. Porque por mais que a gente esteja melhorando qualidade de vida com os meios materiais de evolução, que a gente vê isso a olhos vistos, tecnológicos e tantos outros, a taxa de suicídio, de tentativa de suicídio está aumentando. E está aumentando entre os jovens. Nos Estados Unidos hoje, a maioria dos casos de tentativa de suicídio são em pessoas com menos de 17 anos. E por conta das redes. Porque o jovem hoje, ele se sente excluído quando ele não é bem recebido por uma rede silenciosa e secreta, porque muita gente ele não lembra nem quem é ou nem conhece pessoalmente. Então é interessante que a gente veja que nós estamos vivendo uma nova fase que começou nos últimos 10, 15 anos, e nós nunca tivemos isso. É uma realidade nova. Então, quando a gente entende a depressão, lembra que eu falei do contexto histórico e cultural? Não adianta eu querer entender a depressão com a visão que o Edvard Munch tinha em 1890. Hoje nós estamos num outro momento e temos que entender quais são os fatores de risco para o momento que a gente vive. Isso por que eu estou falando para vocês? Porque eu já estou partindo da premissa que todos nós somos candidatos a acolher uma pessoa com risco de depressão em qualquer momento da nossa vida, dentro do centro ou da casa religiosa que a gente vai, dentro da nossa própria casa, etc. Então, repito, evitem, pessoal, colocar as pessoas com depressão no mesmo pacote. Cada um tem que ser entendido dentro da sua realidade, senão você não consegue ajudar com qualidade mesmo. Quando eu vi essa foto, me marcou muito, né? E aí me vem o apelo, né? A dor da depressão diz respeito a todos e a cada um. Então eu peço que vocês assim se toquem com essa situação. Então, resumindo um pouco o que já foi dito, nós podemos dizer, do ponto de vista médico, que a genética determina uma predisposição para nós termos quadros depressivos. A química cerebral, ela determina uma vulnerabilidade. Mas veja, predisposição, vulnerabilidade não são certezas, são possibilidades. Uma pessoa com genética para depressão pode vir a ter, tem mais chance de quem não a tem. Mas é possibilidade, depende de todo o resto. O indivíduo que tenha química cerebral tem mais probabilidade, ele está mais vulnerável, porque ele vai tolerar com mais dificuldade as privações, os problemas, os sofrimentos do dia a dia. Ele é mais suscetível. O estresse do dia a dia, acho que não cabe bem para nós que estamos aqui, mas assim, muita gente lá fora vive estressado, né? Não é isso? Então, o estresse do dia a dia traz uma demanda que exige de cada um de nós uma luta de ajuste e de adaptação direto. Quando você acha que está tudo bem, alguma coisa acontece, né? Nós espíritas temos um ditado que eu acho bastante pessimista, eu nem penso muito nele, mas que diz assim, que quando você passar um certo tempo sem grandes problemas, não se iluda, né? Porque senão não faz sentido a gente estar aqui, né? Se nós estamos aqui para evoluir, e para evoluir a gente precisa dos desafios evolutivos, então aquela ideia de que nós estamos aqui a passeio só para curtir, é uma ideia que nós espíritas já não temos, mas também não precisamos achar que vamos viver uma desgraça a cada esquina que a gente virar, né?
Mas é legal a gente entender que os fatores estressores são gatilhos importantes para deflagrar num indivíduo predisposto ou não uma situação depressiva, né? E esse slide é um dos que eu gosto muito, porque se vocês... Isso aqui são imagens de um exame chamado PET scan. O PET scan é o que tem de mais novo do ponto de vista do estudo das doenças comportamentais ou degenerativas na psiquiatria e na neurologia. Então vejam aqui como é o cérebro de um indivíduo não deprimido, sendo que as áreas claras são áreas que indicam atividade metabólica das células neuronais. E a diferença quando a gente pega esse indivíduo com uma depressão maior. Então eu penso que isso aqui, gente, não deixa dúvida de que a depressão é uma doença médica de base biológica. Dá para vocês entenderem isso? Então porque é incrível, não é muito, mas é incrível que ainda há pessoas que consideram a depressão frescura. Me perdoem a palavra, mas é isso que eu ouço, né? E principalmente quando não é em você, né? Quando é em alguém com quem você convive, né? Porque aí, assim, normalmente é isso que acontece no consultório. Chega a pessoa com depressão e algum parente ou amigo trazendo, né? Quando você é o primeiro a ver, está todo mundo muito bem. Mas quando o paciente já girou muito, quem chega junto não aguenta mais, né? Então ele já chega meio bufando, né? E aí a pessoa já está descrente de que haja alguma coisa a ser feita. Por isso que é importante a gente perceber que, ao cuidar de alguém com depressão ou doença, a gente não tem que envolver todo mundo. Então vocês imaginem o quanto uma reunião, por exemplo, de estudo do Evangelho pode ajudar. Quando você coloca a família para pensar naquilo, ou mesmo que não seja família, mas seja quem estiver interessado em fazer algo pela pessoa. Então é importante que você dê suporte, não só ao paciente, mas a todos que estão envolvidos de alguma maneira. Isso aqui é um quadrinho, então, que diz a predisposição genética, o desajuste químico, a vulnerabilidade psicológica e os estressores ambientais. Esse aqui é o Edvard Munch pretinho ali. Aí imaginem que junto com isso aqui nós temos a cultura materialista, pessimista e hedonista. Hedonismo, gente, é a busca do prazer a qualquer custo. Não há nenhum mal em a gente buscar ter prazer, ok? Mas a qualquer custo é o problema. Porque é quando você começa a passar o trator por cima de tudo e de todos para você ser feliz já. Aí você se torna uma pessoa antiética do ponto de vista das relações. Então, se a gente imaginar que o que predomina na nossa sociedade é a figura do ego, eu sou mais importante que qualquer outra coisa, situação ou pessoa, salvo 2 ou 3 raras exceções, desde que não me cutuquem com jeito, senão não tem exceção. Essa é a sociedade que a gente vive, né? Uma cultura materialista, onde vale só o aqui e agora e o ter e não o ser, hedonista e pessimista. Se a gente parar para pensar, nas últimas 10 pessoas com quem a gente conversou entre ontem e hoje, quantas falaram coisas boas, otimistas e esperançosas? Das coisas que nós falamos para os outros, as últimas 10 coisas que nós falamos, quantas foram otimistas, de esperança, de alívio, de consolo? Vocês percebem? Eu não acho que é tão pessimista assim. É só você fazer um balanço. Às vezes você até chega bem num certo ambiente, e o cara dá uma atravessada, você pega a onda e devolve, não é? O nosso grau de vigilância é próximo de 0. Mesmo quando você fala, não, hoje eu vou ter um dia diferente.
Aí, na hora que você para no primeiro semáforo, o nego dá aquela buzinada em você, você já, né? Haja, orar e vigiar. E aí, junto disso tudo, imaginem a gente colocar as influências espirituais aproveitando a nossa baixa guarda, a nossa invigilância, o nosso distanciamento religioso. Quando eu digo religioso, não estou falando de religião, é do religare, né? O nosso distanciamento de fato com o pai ou com a mãe, né? É bonita essa imagem, né? Os hindus dizem que o que nós aqui chamamos de pai, eles chamam de pater mater, porque a figura divina não precisa ser do pai patriarcal, né? Mas é daquele que nos cuida, com todas as características dos dois polos. Mas é interessante que a gente imagine que este indivíduo aqui hoje, ele está com a faca e o queijo na mão. Porque quem de nós aqui, estejando nessa roda aqui ou não, está vibrando do ponto de vista emocional numa faixa de segurança, de proteção. Quantas vezes por dia a gente não se perde no pensamento negativo, na maledicência, no pessimismo? Então, fica um prato cheio. Essa foto retrata um capítulo do livro Ação e Reação. E ele mostra aqui esta pessoa, essa senhora, num estado de depressão profunda, acamada, sendo subjugada pela mente de uma outra pessoa que estava com raiva dela, de um outro espírito. E ali no fundo, a equipe de ajuda. Mas vejam que eles estão numa postura de fazer alguma coisa, mas eles não podem intervir diretamente, porque esta senhora que está deprimida, ela não consegue abrir a mente e o coração para mudar a sua postura. Então eles conseguem ajudar, mas eles ajudam de maneira indireta, tentando trabalhar aos poucos em cima tanto desta senhora quanto desta daqui. Essa se chama Odila, essa se chama Zumira no livro. Então é interessante porque elas tinham uma ligação kármica antiga que não era da existência que elas estavam vivendo e que fez com que elas criassem aquele vínculo negativo. Se esta pessoa, a Zumira, se ela tem a genética, se ela tem a química, se ela é hedonista, pessimista, tudo ajuda. Pode ter criado nela uma predisposição para entrar na onda vibratória do espírito que também não estava bem. Então aqui as duas precisam de ajuda, não é só esta. Aquela pessoa seguramente também não está bem. Eu não sei se vocês já viram isso, mas tem muitos pacientes com depressão que desenvolvem depressão depois de uma grande fase de ressentimento e raiva. Porque quando a gente se entrega a sentimentos de não aceitação, de raiva, de rancor, a hora que essa energia acaba, não sobra muita coisa mais, né? E aí vem a desesperança, vem o sofrimento, vem a angústia e a depressão. Então, em que fontes beber? Não é? Tem muitas. Eu recomendo a fonte da casa espírita, aliás, da doutrina espírita. E nós sabemos que quem representa a doutrina espírita e nos dá com toda a seriedade é Allan Kardec. Então, aqui estão as obras básicas da doutrina e a Federação Espírita Brasileira que nos representa. Então, através das diferentes formas de abordagem que a casa espírita dispõe, nós podemos fazer bastante coisa pelas pessoas em estados depressivos.
Essa imagem é uma imagem da qual eu gosto muito, que é a imagem da mulher adúltera. Então vejam que nós temos ali a mulher adúltera vestida de azul e Jesus agachado no chão do lado dela, escrevendo algumas coisas no chão. Reza a lenda que todos os homens que estavam ali no entorno para apedrejá-la, e eles queriam que Jesus concordasse com aquela atitude, porque era do patriarcado judeu que a mulher adúltera fosse apedrejada em praça pública. E aí Jesus se abaixou e começou a escrever algumas coisas, né? Por exemplo, ele escreveu avareza. 2 ou 3 homens que estavam ali saíram. Concupiscência, mais 1 ou 2 saíram. Traição, mais 1 ou 2 saíram. Ele foi escrevendo, ele não falou nada, né? Em certo momento ele disse: quem estiver livre de pecado, atire a primeira pedra. Aí ele olha para a mulher, a levanta do chão e diz: mulher, alguém te condenou? Já não tinha mais nenhuma das pessoas candidatas ao apedrejamento. Ela olhou: não, pois nem eu te condeno. Vai, segue e não peques mais. Ou seja, mude tua postura. Então, quando a gente olha se lembra dessa passagem, vejam que nenhum de nós, a mulher adúltera estava livre de erro? Não. Mas quem ali estava livre para ser o juiz dela? Quem de nós está livre de situações pendentes a resolver? Quem de nós está livre de problemas? Está livre do risco de ter um episódio depressivo, ansioso ou qualquer outro? Nesse sentido é que a doutrina, ela tem o compromisso de trazer o Evangelho de uma maneira simples, de uma maneira que nós consigamos absorvê-lo e utilizar no nosso dia a dia. Então eu entendo que o primeiro e principal papel da casa espírita é levar o Evangelho, como Jesus nos ensinou. E isso a gente não precisa fazer, gente, só dentro da casa espírita. Independente da religião que nós sigamos, às vezes vale muito mais a pena, diante de uma pessoa com sintomas de depressão, você falar de coisas boas. Cita um trecho do Evangelho que você não precisa falar em reencarnação, não precisa falar em nada que a pessoa não acredite, mas fale coisas boas, porque ela começa a mudar o padrão de pensamento dela e de sentimento, e você já abre um pouco para que ela comece a aceitar alguma coisa positiva que venha em seguida. Dentro da casa espírita nós ainda temos o atendimento fraterno, que é o local hoje considerado mais apropriado para você fazer um atendimento 1 a 1, né? Você vai ter um espaço para conversar com uma pessoa, para ouvi-la em primeiro lugar. E como profissional de saúde, eu recomendo a vocês isso: aprendam a ouvir antes de falar. Tem um ditado árabe que diz que Deus nos deu 2 orelhas e uma boca para a gente mais ouvir do que falar. E eu estou aqui falando sem parar, mais de boa. Mas nós estamos ouvindo. Mas por quê? Porque nós não temos, a proposta não é que você entenda a pessoa dentro do contexto dela, antes de você querer dar a receita de bolo. Não é? A receita de bolo geral: olha, eu acho que você tem que fazer isso, aquilo. Nós espíritas nós somos mais comedidos, né? Mas tem gente que manda a pessoa fazer as maiores agruras, onde, como às vezes vai piorar a situação de desarmonia, de desajuste em que ela está. Eu imagino, pela minha experiência, que a maior parte das pessoas que não estão bem, elas precisam primeiro serem ouvidas.
E muitas vezes, num único encontro, você não consegue ouvir tudo. É comum que, às vezes, você fala alguma coisa e a pessoa faz um comentário que você percebe que ela não pegou. Aí você vai falar, não vou nem falar mais, não é assim que a gente faz? Não. Aquele sinal que ela te deu significa que você precisa ouvir mais. Você não entendeu ainda, então ela precisa falar um pouco mais, a pessoa precisa falar um pouco mais. E o atendimento fraterno é, dentro da casa espírita, esse local mais adequado, mas não precisa ser o único. Muitas vezes você recebe alguém numa reunião de estudo ou numa reunião pública e a pessoa está em ponto de bala. Se você não der 5, 10 minutos de vazão para ela, ela pode não vir no dia do atendimento fraterno. Então é interessante que esse espírito de disponibilidade, ele tem que estar com a gente. E no dia que não tiver, paciência. É o que tem para hoje. Se a gente tiver condição de fazer esse trabalho, ótimo. Se não tiver, convida para o atendimento fraterno. Mas também não adianta exigir da gente aquilo que a gente não tem como dar naquele dia, naquela hora, naquele momento. Um outro ponto é a frequência numa reunião pública ou privada. Esse indivíduo já está recebendo ajuda da equipe espiritual. Ali são 2 desencarnados, tá? Que estão dando ajuda para todo mundo que está aqui dentro da necessidade de cada um. A gente não precisa necessariamente o encarnado, às vezes você não percebe. Tem muita gente que está sofrendo pra caramba e não parece. É a tal da depressão mascarada. Então esses indivíduos são preocupantes, porque eles não pedem ajuda, você não sabe que ele está mal, mas a espiritualidade sabe, né? E muitas vezes essas pessoas são intuídas a procurarem você no final da reunião. O espírito liga e fala, dá um alôzinho para ele antes que ele vá embora, né? E aí a pessoa vem, vence as barreiras, a timidez, chega e fala alguma coisa. O trabalho do passe e da água fluidificada é um tratamento que ajuda muito, porque se a gente entende que junto com essa desarmonia física, química, cerebral, isso está tudo envolvido no perispírito, no indivíduo profundo que a gente é, o passe pode fazer um trabalho muito interessante de começar a reequilibrar. Às vezes uma pessoa que eu atendo no consultório, a pessoa chega super mal, né? Aí ela volta, eu fui não sei aonde, não necessariamente num centro espírita, né? Às vezes vai em diferentes lugares. Nossa, eu saí super bem. Fala, tomara, eu penso comigo, né? Porque quando as coisas são muito antigas e já estão meio estruturadas, meio cristalizadas na nossa individualidade, pessoal, não tem milagre. Isso é um trabalho que vai exigir da equipe da equipe de saúde, religiosa, seja lá que nome a gente queira dar, familiar, que nos assista e nossa. É um trabalho de tempo, né? Então a experiência me ensinou que aquele paciente que pela primeira vez que eu vi estava num estado meio sério e de repente a pessoa volta muito eufórica, das duas uma, ou ele é um bipolar, estou falando sério, ele entrou num pico de bipolaridade e aí você fala, nossa, meu remédio foi bom pra caramba, né? Você pensa, daqui a pouco o paciente mergulha de novo na fase depressiva. Ou então é fogo de palha, porque nós precisamos dos milagres, né? A gente precisa encontrar alguém que nos diga tudo o que a gente deve fazer e nos remova como por encanto daquela situação. Só que isso não vai acontecer sem a nossa participação, né? Enquanto você não entra e não faz o processo junto com todo o trabalho de cuidado, isso fica, né? Então é importante que nós, até em nome da causa espírita, que a gente não prometa aquilo que a gente não pode fazer. Às vezes a gente diz, eu já escutei
de pessoas espíritas dizerem isso: olha, venha aqui X sessões, você vai tomar paz, nós vamos pôr seu nome na desobsessão, você vai ficar ótimo. Não fica. Não fica e não vai ficar. Isso é um trabalho, é um tempo, né? Então, depende de tantos fatores, vocês percebem? Que não dá para você imaginar que, mesmo que você tenha sido eficaz em afastar um espírito obsessor, que nem sempre é certeza, né? Esse indivíduo tem tantos outros fatores envolvidos que você, veja, isso é um erro de raciocínio de nós espíritas, porque a gente acha que depressão é igual a obsessão. Isso não é verdade. Eu espero ter convencido vocês, que a minha fala vai muito nesse sentido, né? São 1000 fatores. Nós, dentro da casa espírita, podemos oferecer a terapia desobsessiva quando ela for um ingrediente importante naquele indivíduo. Mas a gente não tem bola de cristal. Você não sabe, em cada um que sofra de depressão, o quanto que o componente obsessivo espiritual é mandatório para ele. Vocês percebem? Então, assim, esse cuidado, né, em você acolher, dar o evangelho, dar o ouvido, dar o passe, água fluidificada, e de maneira, eu diria, sutil, de maneira tranquila, trabalhar o indivíduo na reunião de desobsessão, sem alarde, sem querer fazer sucesso, sem achar que aquilo vai ser a solução de todos os males dele. A gente não pode prometer isso. No consultório eu ouço muito isso. A pessoa fala: doutor, o senhor acha que eu vou ficar bom? Eu digo: eu espero que fique. Mas eu posso prometer? Não. Por mais que eu conheça os caminhos e a engrenagem, eu só vou conhecer cada indivíduo ao longo do tempo. Então, depois talvez de 1 ano, 2 atendendo, eu vou poder dizer: olha, a situação estava diferente do que eu imaginei a princípio. Mas é melhor não falar, pelo menos não falar abertamente. É claro que você tem que dar um alento. Se a pessoa vem buscar e você fala: ó, isso aí não, então você tem que dar um alento, mas é um alento ético, né? Um alento que você não pode prometer aquilo que você não sabe. E de igual modo nós na casa espírita, profissionais de saúde ou não. Eu entendo que esse entendimento do Evangelho que nós espíritas vamos desenvolvendo ao longo do tempo, que é um entendimento despojado, um entendimento, eu diria, profundo. Eu gostaria muito, quando nós chegássemos no momento, de ter esta postura a maior parte do tempo, a postura do acolhimento. Se você não souber o que fazer, acolha. O acolhimento é o fundamental. Ouça. Não fique se cobrando: nossa, mas o que eu vou dizer? O que eu vou dizer? Ai, Senhor, me ajuda, intua a minha palavra, e nada, né? Você fica com aquele desespero de dizer alguma coisa para ajudar a pessoa e não vem. Se não vem, não diga. Ou diga algo genérico. Diga algo, uma passagem do Evangelho da qual você se lembra, sem necessidade de querer dizer o que a pessoa tem que fazer, porque a gente não sabe nem resolver os problemas nossos pessoais. Com o tempo, na medida que as coisas caminham, você começa a ter, pela sua própria experiência, noção melhor do que dizer, e de fato pode ir sendo intuído para falar coisas A ou B, mas sem urgência, pessoal, porque o que a pessoa com depressão precisa num primeiro momento é de acolhimento, de uma palavra geral otimista, para tirá-la daquele ambiente negativo no qual ela está. E por fim, eu gostaria de dizer que essa mudança de postura que cabe a cada um de nós, de entender melhor que nós somos irmãos, filhos do mesmo Pai,
e que cabe a cada um de nós, dentro das nossas possibilidades, sem sermos perfeitos, não somos, esse trabalho de acolhimento e de respeito ao semelhante. Eu não me acho capaz de amar o meu semelhante. Eu acho que o amor é uma coisa que eu ainda não entendo. Eu acho que entendo, mas eu acho que é uma coisa que ainda está num campo muito frágil do entendimento humano geral. Então eu acho que se você respeita o outro, se você tem por ele uma intenção sincera de fazer alguma coisa, nós poderíamos entender que é a nossa capacidade de amar o semelhante. Então, nesse sentido, nós precisamos mudar de postura. E essa postura é que nós nos levantemos de entre os mortos, ou seja, nos preocuparmos um pouco menos com as coisas transitórias do indivíduo que passa, para as coisas do espírito imortal que a gente é. Ter um pouco mais de olhar. É como a passagem do moço rico, quando ele procurou Jesus e perguntou a ele o que ele precisava para fazer para seguir Jesus. E ele diz: olha, eu já faço tudo que as Escrituras mandam, né? Eu amo a Deus, eu vou à igreja, eu não traio, eu honro meu pai e minha mãe. Então ele diz: olha, sabe, já que você faz tudo, então está tudo certo. Ele falou: mas eu não tenho paz. Ele diz: então vai, vende tudo que tens, distribui o resultado dessa venda aos pobres, vem e me segue. O moço rico abaixou a cabeça e foi embora, e não voltou, porque ele não estava pronto para o desprendimento da pessoa transitória. Não é exatamente dinheiro. Ele não estava pronto para largar o ego, né? Aquela coisa grande que está dentro dele, né? Então eu concluo que aquele indivíduo ali, ó, por enquanto sou eu. Obrigado, pessoal. Era isso para hoje. Obrigado.